Estamos começando mais um Ladies Sem Filtro e hoje vamos falar sobre o quê? Um tema que toca famílias, mães e pais de todas as idades. Os desafios da adolescência. Nosso tema é comportamento e saúde emocional dos jovens. Isso sim, gente. Olha, a adolescência é um período de grandes mudanças, né, Alessandra? Verdade. Tanto físicas quanto emocionais. E quando o corpo, a mente e o comportamento buscam um novo equilíbrio e a presença de profissionais especializados, né, nessa área é fundamental nessa época, né? Para orientar os pais e os jovens também em todo esse processo. Que bom que se a gente tivesse isso na nossa época, né? A gente não teve, né? Verdade, Jaque. Nem sabia que existia. Não é? Vou ser bem sincera. Comigo aqui essa nossa querida, maravilhosa Alessandra Bancicoli, com esse olhar analítico e empático, pronta para mergulhar nesse tema aqui comigo, é isso? É isso mesmo. Bora lá. Bora que eu tô super curiosa. Eu tenho aqui uma lista de 50 perguntas pra fazer. É, eu também. Muitas vieram do nosso público, né? Nós vamos amado? disputar então, viu, as perguntas. Vamos embora. Pode fazer a apresentação da nossa querida convidada. Bom, vamos lá, gente. Hoje tem uma convidada super especial, doutora Carla Lucato. É médica pediatra e ebiatra. Você sabe o que é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, meu Deus. Com especialização, já vou dar um spoiler, com especialização em medicina do adolescente pela Santa Casa de São Paulo e pós-graduação em homeopatia, mestre em saúde coletiva, apaixonada por educação em saúde e pelo contato com os jovens e suas famílias. Ela também é uma grande amante dos animais que sempre estiveram presentes em sua trajetória pessoal e profissional. Seja bem-vinda, doutora Carla Lucato. Eu que agradeço. Eu, como sou de TV, falou ebiatra, eu falei, será que é alguém que segue a Hebe? Mas é o mesmo princípio. Olha, eu fiz uma pesquisa ali no Google, no pai dos burros. Olha, eu cheguei nesse caminho aí. A Alessandra falou que queria ser a Hebe, ou sentar no sofá da Hebe. Falei que eu queria, tô realizando meu sonho. Mas você sabe que a Hebe e a ebiatria têm uma coisa em comum. Conta pra gente então, como é que é isso? Então, a Hebe tinha esse codinome e a ebiatria tem por causa da deusa Hebe, que é a deusa da juventude. E, na verdade, não existe um título de ebiatra, é título de medicina do adolescente. Mas veio esse nome e pegou. Tanto que eu sempre falo, é ebiatria, porque é da deusa Hebe, e não herbiatria, como algumas pessoas costumam falar, que daí seria ervas, né? Embora sim, tá um verdade, pouco né? Mas é isso, é por causa que é da deusa Hebe, que é a deusa da juventude, que gostava de falar, conversar, né, brincar. E um pouco era o que a Hebe também era, né? A doutora tá formada há quanto tempo que é tão novinha? Ai, só parece. Tudo em dia. Eu acho que ela tem mais anos de formação do que anos de idade, viu? Tô desconfiada disso. Entendi. Olha, eu já tenho 40 anos, mas eu tô formada já há 15 anos. Que linda. Poxa Já me vida. formei há 15 anos na medicina e na ebiatria e na pediatria já fazem 13 anos. Começou na pediatria. Começou na pediatria. Nem todo ebiatra é pediatra, mas eu sou ebiatra e pediatra. Ai, caramba. Tem filhos biológicos? Tenho 2 filhas. Qual a idade? Uma tem 7, que é a Betina. Manda um beijo. E a outra que é a Melissa, que vai fazer 3 aninhos. Mel, beijo! Você tá preparada pra adolescência delas? Eu vou falar que a Betina, que tem 7, eu descobri agora que existe uma adolescência do dente de leite. E eu falo, nossa, faz todo sentido, porque ela já tá uma adolescente. Santa de… Como é que é? Espeto de… Santo de casa não faz milagre. E ela já começou. Ai, quer fechar a porta de casa, quer escolher a roupinha dela, já tá toda que só usa a roupinha justa. Olha isso. E a outra também vai… Vai, mesma né? onda. Porque ela tá nos Terrible é. 2, saindo dos Terrible 2 e indo pros Teenagers. Tudo tem nome agora, né? Ai. E é outra adolescente pequenininha, né? Então… E chama Terrible 2? Terrible 2 quando tem 2 anos. E depois é os Teenagers. Sim. Que é os 3 aninhos. Que eles começam a querer ter autonomia de tudo. Aquela coisa fase. Quer escovar o dente sozinha, não faz nada direito. Por eles que querem fazer tudo sozinho. Por que Terrible 2? Porque eles fazem muita birra. Aquela parte que se joga no chão. Quando tá tendo as podas neurológicas e tal. Sabe aquelas crianças que se jogam no chão? Tipo, a minha primeira não fazia nada disso. A Betina é uma lady. Sim. Mas a Melissa…
Só tem o nome de medo. Porque ela é do peru. E ela se joga no chão, ela joga tudo longe. Gente. Então é os Terrible Two, porque eles fazem as birras, né? É da e aí, geração Z que eles que falam? legal. Geração nova agora, assim? eu acho que a gente já era um pouco assim, só que a gente, né, os nossos pais já eram mais autoritários. Eu lembro que tinha aquele olhar do meu pai e da minha mãe que a gente já não precisava falar nada. Tinha um chinelo mesmo. Que inclusive vinha voando quando o olhar não passava, né? Ele chegava na frente. É verdade. Mas eu acho que essa geração, como, né, tem essa coisa de ser disciplina positiva, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar mesmo, mas às vezes a gente vai perdendo a noção, né? Poxa, até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode ir? Então, eu falo que empoderamos demais agora, a gente tem que botar uns limites ali, né? E como o pai e mãe botam limite hoje? Meu Deus! Não Pois tem é, isso como. tem um pouco a ver com a pergunta que eu quero fazer, porque a gente vê bastante adolescente assim, ansioso, impulsivo. E eu não sei se isso é uma característica do nosso tempo, ou se a gente era reprimido antes, então a gente não manifestava, não tinha espaço para essa manifestação em casa, que é o que a gente tá falando, né? O pai olhava, a mãe, né? O pai lançava o chinelo, ou seja, deixa a ansiedade pra lá. A segunda vez era só olhar, mas a primeira era uma chinelada. Você entendeu? Isso é um comportamento dessa geração, por algum motivo em específico? Porque eles já nascem, né, com a tecnologia ali, desde pequenininho. A minha filhinha vai fazer 3 anos, já passa o dedinho ali, acho que desde 5, 6 meses. Não acredito. Sim, com o dedinho. Então, eles acham que quase tudo é resolvido com um toque, né? Com uma passada. Então, a gente até explica pra minha filha de 7 anos, assim, ela… vamos passar pro outro. Eu falo, não, na nossa época não tinha isso, né? A gente tava vendo um desenho, era aquele desenho. Sim. Não tinha isso, passa pra frente, passa pro lado. Então, eles não têm aquela coisa de… pausa, de tranquilidade. Então, a vida eles querem também resolver num toque, né? Sim. Então, foram mal numa prova, não vão criar aquela paciência de se organizar. É muito… eu acho engraçado e triste ao mesmo tempo que eles falam, foram muito mal numa prova, tava indo muito mal, a culpa é do professor, a culpa é do amigo que chamou, nanana. Mas eu falo, mas você estuda todo dia pra prova? Ah, não, né, doutor? Estudo na véspera da prova. Eu falo, então, se você estudasse um pouquinho por dia, né? Você não ia ter o problema de dar branco na hora da prova. Você ia conseguir se organizar, né? Não é com o dedinho. Então, eles querem que viu a aula, anotou. Acabou. Na hora da prova, já vem tudo ali, num clique, né? Então, eles são mais ansiosos mesmo. Fora que também eu acredito que hoje em dia com a alimentação, né? Muita coisa ali… processada, né? Processada, chocolate, cafeína, né? Então, que veio só aprimorando, ficar mais gostoso, mais difundido. Então, tudo que vai ali mais estimulando… Sim. Vai ficando mais ansioso também. E também, querendo ou não, na nossa época, antigamente, a gente ficava mais na rua, né? Sim. Tinha mais coisas que eram… fora de casa, e hoje eles estão muito mais para dentro de casa. Então, a diversão para eles é videogame, é tela. Então, isso gera uma ansiedade, né? A energia fica ali acumulada. Fica presa, né? A gente trouxe essa pauta. Quando nós começamos o Ladies, a Alessandra trouxe esse tema, né? A gente precisa falar com os pais, porque tem muitos pais aí perdidos, né? Por crianças e adolescentes que têm toda essa questão que a doutora falou e não sabe como lidar. Porque Sim. a gente vem de uma outra forma de muitos educação. Nem sabem que existia, né? A especialidade. Não, então, as mães perguntam, mas quando que é adolescente? Né? Então, no termo de saúde, é a partir dos 10 anos e a ibiatria vai até os 24 anos de idade. Nossa, tudo isso! Se for pela lei, é dos 12 aos 18. Tá. Mas na saúde, é a partir dos 10. Olha e se a gente for pensar ali nos marcos, né? Porque às vezes, quando é muito novinho, não vai querer uma consulta porque o ebiatra é uma consulta mais, vamos dizer, mais clean, um ambiente mais clean, não é cheio de bichinho. Não, às vezes a gente nem usa jaleco, porque é pra estar ali entrando no mundo do adolescente. Não é mais aquele teto cheio de bichinho. E a conversa é mais, assim, de igual para igual. Então, é uma consulta que a gente conversa com o paciente, não tanto com os pais um pouco, mas é totalmente voltada para eles, né? Então, e quais são as maiores reclamações deles? Olha, eu vou te falar que tem me chamado muita atenção. Os meninos andam muito preocupados
com a parte física. Então, eles querem malhar, eles querem tomar whey, eles querem tomar creatina. Não pode, eles estão né? preocupados com… Certa fase não pode. Com Né? a Nossa, na acne. adolescência já. Sim, então, tipo, querem malhar com 12 anos. Querem ficar com um corpo musculoso. E as meninas… Uma cobrança muito excessiva com o peso. Uma coisa, assim, muito, muito complicada. De que nunca são magras o suficiente. E se é magra, é muito magra. Sim. E se tá com muito seia, é muito seia. Tudo é muito, né? Isso é próprio da adolescência. Espinha. Mas eu acho que hoje, né, como tem muito filtro, muito Photoshop, muita IA… Eles não têm essa… malícia, vamos dizer, né? Então, eles querem ficar daquele jeito que ninguém é, na real, Sim. né? Então, é isso. Acho que é muita aparência pra eles. E os pais já trazem preocupados, então, pra colher exame de sangue. Então, é muito grande a porcentagem de adolescentes que já têm começo de diabetes. Que é a resistência insulínica. Insulina alta… colesterol alto. Nossa, eu nunca vi uma menininha de 4 anos que fazia um monte de esporte, que a mãe falou que comia Ai, super que dó. bem. Foi ver o LDL dela, era muito ruim. Aí você vai conversar, os lanchinhos, né? Os industrializados, os bolinhos industrializados, é terrível, assim. Caramba. Então, a alimentação pros pais é muito complicada. Sim. Caramba. E isso pode até ser um fator pra ansiedade. Pelo que você tava Então, é isso que eu falando. falei, porque é isso, né? Tudo que tem muito açúcar, muita gordura, vai ficando muita energia, né? E eles não gastam, né? A doutora trabalha sempre com nutricionista, parceira? Sim, eu gosto muito de trabalhar na equipe multiprofissional. Aqui em São Paulo, tava numa clínica multiprofissional. E agora eu tô ficando mais em Jundiaí. Ai, que tô delícia. conhecendo, né, a região. E na clínica que a gente tá ainda não tem, mas tem as que eu encaminho. E também é parte da consulta do Ibiatra orientar a nutrição. Assim, não adianta eu falar assim, vai pro nutricionista. Porque muitos colegas entendem como é que funciona a nutrição do adolescente. Mas muitos só querem fazer aquela Clichê. Sim. a regrinha, né? Que com o adolescente não funciona, né? Então, eu já falo mais ou menos algumas coisas ali de sugestão, conversar. Até algumas receitinhas. Então, que tudo. meu marido em casa adora cozinhar. Ele é super preocupado com a alimentação. E ele faz muitas receitas saudáveis. Então, eu já sei algumas pra falar também. Então… Vamos assim, mas é muito importante na consulta do adolescente ter uma equipe multidisciplinar. Sim, com porque o certeza. adolescente tem que ser olhado ali de vários lados, né? Nutrição é uma delas. O esporte, né? O esporte é super importante. E a psicologia, né? Psiquiatria, por causa da saúde mental, que hoje, principalmente pós-pandemia… Nossa, eu diria assim, pós-pandemia, logo depois da pandemia, era assim, 70% a 80% das minhas consultas era só saúde mental. Agora, ainda deu uma melhorada. Eu acho que como nesse último ano tá tendo uma crise socioeconômica muito importante, acho que daí tá voltando de novo. Então, tá de novo muito… 60% assim também da parte emocional. Depressão, ansiedade e os distúrbios alimentares, assim, disparou. Anorexia. Depois da pandemia? Agora, nesse último ano, mais. Mas pós-pandemia, os distúrbios emocionais, ansiedade e depressão, muito, assim. E qual a idade mais, assim? Eu acho que a pior que tá são os 13, 14, 15 anos. Que se a gente fizer as contas, são quando viraram adolescentes, 10 anos lá na pandemia, 2020. Então, esses são… E também são os que estão, às vezes, com distúrbio de aprendizagem. Porque também foi ali que começou a pegar mais, a escola fechou, né? Então, eu acho que 14, 15 anos tá uma idade mais difícil, assim. E essa questão dos jogos, né? Você falou um pouquinho, assim… Até para orientar os pais, para ajudarem. Eu, por exemplo, minha filha tem 23, minha neta tem 4. Eu tenho 3 sobrinhos, 13, acho que 16, 18, assim, mais ou menos as faixas. E eles adoram videogame. Meu sobrinho tem uma televisão enorme na casa da minha mãe. E ele joga, ele traz os amigos e tal. E assim, quando eu vejo ele no ambiente com os amigos, parece tudo muito saudável, eles estão se divertindo e tal. E a gente sabe que muitas vezes não, às vezes a criança, o adolescente fica ali no celular até tarde, ou mesmo no videogame, né, e entra em jogos perigosos. E até o jogo pelo próprio jogo, né, o vício, né. Como a gente faz para identificar quando isso é apenas um lazer, o videogame, ok, brinque, faça, ou quando isso se torna um vício? Quais são os sinais que a criança vai dar? Porque às vezes você vai lá, põe pra dormir, né? Então você acha, fecha, apaga a luz, fecha a porta, sei o quê.
11 horas da noite vamos dormir. Aí você vai e você dorme. Ele acorda de novo E vai pro videogame, porque ele tem um vício. Então ele não consegue sair daquilo. E não necessariamente você vai perceber, né? Talvez perceba de manhã pelo sono que aquela criança, aquele adolescente vai apresentar. Mas talvez não necessariamente, entendeu? Então, assim, como a gente percebe quando a coisa passou do ponto e se o que tornou fazer, um vício, né? Com certeza, Então, pra ser um vício mesmo, a parte escolar ou os que são mais velhos ali na parte profissional, quando começa a ficar, não consegue estudar direito, não consegue trabalhar direito, as funções ali, vamos dizer, mais vitais, comer direito, porque precisa ficar na tela, daí é um vício. Outra coisa não, ele tá ficando muito no videogame, então você vai falar, vamos sentar, vamos conversar. E tá bom, você vai ficar menos. E ele é capaz de aceitar aquilo e voltar a uma rotina, se tava com uma rotina ruim. Ou eles mesmos identificam, né? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que o uso total de tela, seja televisão, computador, celular, por dia, sejam 3 horas de exposição. Nossa, nunca. Tem adolescente que eu falo… Aí quando eu falo pra eles, então me conta aqui, quantas horas você fica no videogame no final de semana? Aí eles vão fazer a conta, eles se assustam. Nossa, doutora, acho que eu já fiquei 12 horas. Nossa, no videogame. Mas aí esse já tem consciência. Ele fala, não tô entendendo. Aí você explica o porquê, né? Porque se você fica ali no videogame, né? Então tá com os amigos, tá interagindo, né? Tem uma regra também que o ideal seria que a cada 20 minutos tivesse uma pausa de pelo menos uns 20 segundos a uns 6 passos, né? 6 metros. Caminhar longe da tela. Tá. Porque daí isso é pra não vir… Porque o importante, eu acho, depois que o circo pegou fogo, depois que você tá na dúvida se é um vício, é muito mais difícil do que começar lá desde o começo, desde a infância, desde o dia que você deu o videogame pra ele. Então eu falo, você vai dar um videogame pro seu adolescente, primeiro você tem que saber. Igual, por exemplo, meu marido foi comprar agora um videogame porque ele queria, né? Ele fala que foi pras crianças. Mas ele que comprou, mas aí ele foi ver quais que tinham os jogos menos violentos. Então, que não tinha… né, os mais violentos. Morte, bala, essas coisas, tiro. Então é o que tem carrinho do Mario Kart, que é o que tem Zelda, que é mais tranquilo. Então ele já comprou o videogame que ele sabe que não tem jogos mais violentos. Mas eu tenho filhas meninas. Mas eu tenho filhos meninos. Então, o que pode fazer? O pai tem que, desde que deu, falar, não, então a gente vai jogar junto. Então a gente vai passar junto. O lugar onde vai, por exemplo, o videogame dentro do quarto não tem que ter. É na sala, pedir pra dar ruim. Isso é verdade. Né? Tem a mãe de um paciente meu que teve que quebrar o videogame. Foi o jeito que ela encontrou de resolver o caos, pra você ver. Porque é isso, né? Aqui, Lady sem filtro. Mães, mulheres. Sim. A gente sabe que chega uma hora que o limite acaba. E aí que o menino viu o grau. E ele não fala, ele falou, não, eu entendi. E tem casos que até acontece o pior. Acontece, eu vi de matar a mãe por conta de uma coisa dessa. Sim. Eu vi um vídeo no Instagram que a criança… Olha, não lembro qual era o perfil. Mas era um vídeo mesmo, a mãe filmando e falando e relatando. Eu a criança de 12 anos… Com o pai junto? Que quebrou o apartamento inteiro. É isso, então. Você vê que tá faltando as funções vitais. Mas a vontade dele é fazer o quê? Chegar a matar a mãe, se deixar… Quebrou pia, quebrou privada, coisa assim, quebrou, arrebentou então, mas mesmo. Aí, né, por quê? Porque chegou num grau que, tipo… Ai, que horror. Então, o que tem que fazer? Desde que deu o videogame, então assim, não vai botar o videogame dentro do quarto. Você vai colocar num lugar onde todo mundo tem acesso. Jogar junto. Não comprar o videogame que você sabe que tem os jogos mais violentos. Né? Os próprios criadores dos videogames mais violentos não indicam os próprios filhos a jogar. Nossa. Por que você vai dar pro seu? Né? Então é aquela coisa, você vai dar uma arma pro filho, né? E, tipo, tem um vídeo que eu até postei no meu Instagram que mostra exatamente isso. O pai vai botar o menino pra dormir e fala assim, é como se as coisas que ele vê na internet estão ali fisicamente. Então tem uma pilha de revistas pornográficas e fala, então filho, você vai dormir, mas você não se assusta com aquele conteúdo ali, tudo ali. Então tipo, a violência ali, porque é isso que você fecha a porta do quarto e deixa teu filho lá dentro quando você bota a televisão lá dentro. O computador lá dentro, o celular lá Nossa, dentro. demais. Legal. Então, é muito legal ver esse vídeo, porque na hora que você vê esse vídeo, você vai entender assim, quem tem que ter maturidade não é o adolescente, não é a criança, é você. É o adulto, sem né? dúvida. Então não adianta essa coisa de todo mundo tem. Não. Mas é aquela coisa, você não é filho de todo mundo. Sim. Então os pais têm que ter o primeiro passo. Então vai dar videogame?
Então, ou você vai jogar junto, tem os jogos mais violentos, né? E tem que entender o perfil do filho também. Você já tem um filho que já é mais agressivo, você não vai dar o videogame mais agressivo. Vai ficar mais ainda, vamos dar os né? de futebol, vamos dar os que são mais, né, ali. E tem que ter... É que o vizinho tem, o amiguinho tem, ele vai querer também. Isso que é difícil. Sim. Mas aí tem que ter a Poxa regra, vida. né? Então, assim, eu vou te dar o videogame, mas a gente vai combinar, né? No final de semana, 3 horas por dia. Tem as regras, então, assim, a partir Eles do momento aceitam. O quê? Se você coloca a regra, sim. É. Assim, tanto o adolescente quanto a criança, eles precisam de regra e rotina. Né? Eles precisam, é da natureza deles. Tá. E também é da natureza deles. E, você foi até aqui. Se ela foi Mais até um aqui, eu posso ir um pouquinho. pouquinho ali. Mas quem tem que dar o limite São os pais. São os pais. Mas procuram você pra dar o limite aí. Não, mas aí eu... Não é? A gente Você põe? conversa, Tanto que por isso que tem muitos colegas que são bem radicais de tirar o pai, não bota o pai na consulta. Não, eu gosto muito de fazer. Eu acho que o EBA tem que ser muito mediador parental. Então, eu coloco o adolescente junto com a mãe ali e a gente vai conversando. Eu boto no papel as horas. Olha, o que você vai fazer? Porque eles falam assim, não dá, doutora, pra estudar. Não dá. Aí eu falo, então vamos aqui. Que hora você chega em casa? Nananana, a gente faz junto, vai conversando, explicando por que não pode, né? Orientando. E outra coisa, eles precisam, principalmente o adolescente, ele precisa ter um plano de futuro, né? Ai, que Então, legal. assim, pode ser que ele ainda queira ser jogador de futebol, pode ser, mas ele Tudo tem bem. que ter um foco. Porque se ele não tem o foco, a vida não faz muito sentido. Sim, verdade. Né? Por que eu vou estudar? Por que eu vou jogar? Não, então assim, tem que desde... O que você gosta de fazer? O que você quer Desde ser? sempre. E aí tem muitos pais que começam assim, mas é muito cedo. Eu falei, não, é muito cedo pra ter certeza. Mas pra ter o plano, pra ter o sonho, a adolescência é feita disso. A maioria dos adolescentes, né, nos estudos que indicam que engravidam na adolescência, às vezes é porque não tem esse projeto de vida ali no futuro, pra entender o que na vida... Por que na vida dele ele vai jogar menos e vai estudar? Porque ele quer ser tal coisa na vida. Ou eles falam, eu quero ser rico. Fala, você quer ser rico? Então você tem que estudar. Porque todo Tudo mundo, tem que estudar. né? Ou estudar, ou gastar um dinheiro, Sim. tempo estudando. Eu falo pra eles isso. Na vida do adolescente, eles têm 2 coisas que eles têm que cuidar. Investir. O tempo e a saúde. Né? Então não adianta ficar perguntando pros pais. O que ele come? Não, tem que virar pro adolescente. O que você come? Porque às vezes os pais falam, não, ele come verdura. Aonde, mano? Você não faz. Você não gosta. É muito assim. Nossa senhora, imagina. E Dedo duro ali peixe, na você pena. come? Minha mãe não faz. Aí eu falo, tá, mas você pode ir, comprar e fazer. Né? Porque fazer outras coisas você faz, né? Mas o peixe você pode fazer. Claro. Né? Ou você não tem autonomia de comer no restaurante. tudo, Vamos sim. comer o peixe. Escolhe, né? E eles fazem. E o que eu amo e gosto do que eu faço. Eu falo que eu não saberia fazer outra coisa. Na minha família não tem médico, é tudo engenheiro. Mas eu amo muito o que eu faço por causa disso. Porque é muito legal de ver eles melhorando. Nossa, é muito, muito Mas legal. brilha o olho dela quando ela fala, né? Brilha. É por isso que eu vim aqui Deus. também. Eu acho muito legal a gente falar de adolescente. Porque todo mundo fala de adolescente e já Precisa. fica, credo, que horror. E a gente tem que ir mudando isso. Igual tem todo um trabalho aí de desmistificar a infância, Sim, né? De muito legal. trazer, parar, não pode bater em criança. Então, o adolescente também, a gente tem que desmistificar isso. Tá certo. Porque, e eu quando quis fazer a ebiatria, a medicina do adolescente, foi porque eu gosto muito, né, de trabalhar pela vida. Né? Que lindo. É pelos meus medos, detesto pensar em morte, enfim. Então, e eu acho que o adolescente é a última fase onde a gente trabalha com ele. Nem é tanto com os pais. É com os pais é importante, mas é com eles. E é demais quando eles ficam sozinhos com a gente. E quando eles vão entendendo e vão melhorando. É muito legal. Tudo, né? Gratificante pra caramba. Deve né? ser. É Eu muito vou bom. perguntar E a pra você. mãe deve sentir um alívio, os pais, né? Sim, deve sentir um sim. alívio enorme. Agora eu vou perguntar pra você aí. Você tem um adolescente em casa? Tá com dúvidas ou quer passar, né? Alguma pergunta aqui pra doutora? Então entre em contato com o nosso Instagram. @Lady Sem Filtro Oficial. E lá você pode mandar inbox, pode mandar fotinho, né? Pode mandar pergunta, mandar foto, conta seu caso, comenta. Que você quer ver aqui também. Você quer ver aqui exatamente, sugira temas. Exatamente, a gente vai gostar. Principalmente esse tema adolescente, né? A Alessandra Nossa, é que muito falou, vamos útil. trazer, né? É. É importante a gente agora falar sobre teve isso. bastante boom sobre a série, quando teve a série Adolescência, né? Então, E agora também um pouco dessa história do Felca, que trouxe um pouco sim, da verdade. O Felca foi demais. neuroticidade, né? Foi ótimo. Exposição. Então, Então é isso, gente. Vocês estão gostando do programa, né? A gente vai ter que fazer um break aqui agora, um intervalo comercial, mas a gente volta já já com a doutora Carla Lucato falando muito mais sobre esse assunto, né? É Maravilhoso. isso aí, né? Jaque. Então, Tá vamos lá. demais. Fica a aí. gente volta já já.
Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. Esse é o Cofapim. E ele sabe que andar em um carro sem amortecedores Cofap é só pepino. Agora, se o carro tiver Cofap, ele vai precisar pensar em um novo jeito de usar os pepinos. Conforto e segurança para ficar tranquilo de verdade. Amortecedor é Cofap. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Conheça os nossos projetos. Visite nosso site, Pet Lovers Sem Fronteiras. Ajude e faça sua doação. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto para brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão. Estamos de volta aqui com a nossa querida Alessandra Bancicoli, a minha companheira aqui, a doutora Carla Lucato, que a gente vai continuar falando sobre adolescentes, mas agora a gente vai falar também sobre pet, né, com a doutora Carla Lucato. E vem a Carla falar o quê? Do Complete. Vamos falar um pouquinho, vamos conhecer o Complete, saber o que ele faz? Bora. É um produto maravilhoso. Você gosta, né, Jaque? Eu amo de paixão, ó. Meus peludinhos estão lá em casa, vou ver se... Eu deixei preparadinha a comidinha deles lá, Tá tudo e certo. com Complete, né? A gente pode usar também? Não, tô brincando. Nossa alimentação. Bom, aí eu passo a pergunta pra doutora. Pois é, vamos ver. Tá uma jogando... Melhor que muito suplemento. Tá uma jogando a responsabilidade pra outra Eu aqui. vou começar a usar e depois eu falo. Pode falar do Complete ali. Gente, você sabe que quando você dá comida caseira pro seu cão, pro seu gato, você não tá entregando todas as vitaminas e minerais que eles precisam. Sabe por quê? Porque eles precisariam comer vísceras, cérebro, cartilagens, insetos muitas vezes, coisas que a gente não tem acesso hoje na nossa
na nossa sociedade urbanizada. Então, ainda bem, né? Sim, eu gosto de não ter barata na minha casa, acho ótimo. Rato, essas coisas. Mas eles são essenciais para a alimentação dos cães e gatos. A gente convive com eles em apartamento, acaba não tendo acesso a essas partes dos animais. Então, para o cão e para o gato, isso se torna um problema. Então, se você decidiu dar comida caseira, procura um veterinário, vai se informar e você precisa usar um suplemento como o Complete. Complete é um suplemento vitamínico mineral para ser utilizado exclusivamente na dieta caseira de cães e gatos. Ele não pode ser usado para animal que já utiliza a ração. Quando a refeição for exclusivamente a comida caseira, é mais do que necessário para que você possa entregar uma dieta completa e balanceada. E claro, ele vai ficar feliz, vai ficar saudável, que é o principal, certo? Sim. E você vai ficar muito feliz e tranquilo, inclusive vai até economizar com as idas ao veterinário. Vão ser menos, porque ele vai ser um animal bem nutrido. A gente tem 3 versões de Complete. Tem o Balance, que são para as dietas de manutenção, quando o animal está saudável, quando ele tem uma condição de saúde, mas ela já foi estabilizada. A gente tem o Complete Zero Proteína Animal, que é livre de alérgenos proteicos. Então, aquele animalzinho que apresenta uma alergia ou uma intolerância alimentar. E aí, o veterinário precisa usar uma estratégia de isolar a proteína. Posso dar uma dica? Os meus são alérgicos, né? Então, E aí, eu lembro que eu usei um que você me mandou, não sei. Acho que é o Balance que você me deu. O primeiro? É. Era vermelhinho. Era vermelhinho. Balance, isso. E aí, eu falei pra ela, olha, ele tá tendo alergia. Porque eu já fui pra comida natural por causa disso. Sair da alergia. Isso. E aí eu falei pra ela, falou, então você tem que usar o zero proteína animal. E deu super certo. Deu super certo, né, Jaque? Lembrando que o pessoal acha, você falou comida caseira, né? Comida caseira. Então, mas tem algumas empresas hoje fazendo comidinha, né? Tem, várias. Então, mas mesmo essa comida tem que suplementar. Tem que suplementar. Não é só inclusive, comprar. as empresas que fazem a comida caseira, elas suplementam. Até a gente fornece para algumas indústrias de alimentação. Posso falar, tem muitas aí que não. Só vende a comidinha e nem fala. Infelizmente, né? Infelizmente. Existe lei para isso, porém, infelizmente, tem muita impunidade ainda. É difícil fiscalizar todas as empresas. Estamos aqui para falar que você tem que verificar se onde você está comprando a comida, se eles falam que tem que ter um suplemento. Se não tem, já tem aqui o Complete. Já fica desconfiada, né? É. Tem todo um procedimento, toda uma questão legal que as empresas precisam cumprir. Por mais que falem, não tem coração, tem rim, tem tudo aí, mas mesmo assim tem que ter o Complete. Tem que ter. É importante ir no veterinário para você chegar na dose ideal, mas você também pode comprar o produto, viu? Já que a pessoa que quiser utilizar, ela não é obrigatória ir no veterinário, ela pode comprar, ela vai seguir a orientação do fabricante que está no rótulo, mas é claro que uma ida vai ser muito mais assertiva, né? Porque às vezes você, por exemplo, pode dar esse aqui, ele tem palatabilizante à base de fígado de aves, então para um animalzinho que tem alergia a frango, por exemplo, já não combinaria bem, a pessoa não iria entender. A melhor coisa é realmente ir no veterinário. E o outro que é o renal? E o outro que a gente tem a versão que é o baixo fósforo, né? Que é pro animal, geralmente que tem doença renal crônica, alguma condição. Gatinho pode, né? Gato também, cão e gato. Então, gatinho. E aí esse animal precisa, ele precisa de uma dieta com restrição de fósforo. Ele precisa consumir menos fósforo. Além de tudo, normalmente esse animal, pela condição de saúde, ele tem uma perda acentuada das vitaminas hidrossolúveis. Então, o baixo fósforo também hidrossolúveis, já vem ela com essa palavra? Uma quantidade maior das vitaminas hidrossolúveis. Então, entendeu, hidrossolúveis? Agora a gente vai conhecer um pouquinho com esse comercial que vai vir agora da Biofarm, que é a fabricante, né? Vamos lá, conhecer o Complete então, produzido pela Biofarm. Cadê o dedinho? Roda e avisa. Roda aí. 1 minuto para o Complete. Roda aí. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo.
Estamos de volta aqui com a doutora Carla Lucato, que também acredita no poder dos vínculos afetivos, e os pets têm um papel essencial nisso, gente. Ó, estudos mostram que a convivência com animais pode aliviar a ansiedade, aumentar a autoestima e fortalecer laços emocionais. Doutora, fala pra gente como é que funciona isso no seu trabalho com os animais também. Então, os adolescentes, principalmente, hoje em dia a gente até dosa nos exames o cortisol, o hormônio do estresse, né? Eles andam muito estressados, né? Aquela Só coisa eles? de que... né? Eles também, né? E os animais, eles liberam na gente a ocitocina, né? Que é o hormônio do prazer, o hormônio do amor, né? O que passa ali no parto, na amamentação. E libera endorfinas também, que é o que vem ali da atividade física. Então, os animais, para os adolescentes, para as crianças, vêm com esse poder, né, de aliviar essa parte de ansiedade, depressão. E também o fato de que, principalmente aí o adolescente, as crianças a partir dos 6, 7 anos, começam a aprender a cuidar dos animais, a entender como é que funciona o ciclo da vida. Então, entender que precisa levar no veterinário, que precisa dar comida pro animalzinho, que precisa trocar. Sim. Então, tudo isso é super importante pro senso de responsabilidade. Entender que tem que ter rotina, né? Pro animalzinho também não estressar, funcionar direitinho. Brincar, tem que ter a rotina, né? Brincar. E... aí até a gente estava falando do estresse pós-pandemia, porque teve isolamento. Então, na pandemia, principalmente, os animais tiveram uma importância muito grande para as crianças e para os adolescentes, porque eles estavam isolados. Sim. E, às vezes, o contato que eles tinham ali era com os pets. E, querendo ou não, tinha que sair para passear com eles. O contato com a natureza, com o sol, né? Então, os animais vêm muito trazer essa parte também do senso da rotina, o exercício físico, querendo ou não, porque tem muitos pacientes que eu falo, não, então pelo menos para sair do sedentarismo, vamos fazer uma caminhada. Aí a mãe fala, vai andar com o cachorrinho que você tanto quis, né? Sim. É verdade, eu podia ir andar. Tem que tomar sol, tem que tomar vitamina D. Sim. Vai fazer quando? Vai andar com o cachorro no final de semana, nem que seja só no sábado e no domingo, né? A doutora tem algum caso que recomendou o pet, assim... recentemente? Então, eu nem precisei recomendar, mas foi um caso atrás do outro de distúrbios alimentares associado à depressão e ansiedade de pacientes que, por elas mesmo, queriam gatos, e eram gatos, né? E o quanto esses gatos melhoraram muito a condição que elas estavam. E aí, né, também eu vim pra cá ouvindo um pouco falar sobre isso, sobre os animais, é importante na corregulação emocional. E como era importante escolher, né? Escolher e acompanhar. Então, teve duas que o gato chegou a falecer. E aí, o negócio piora muito, né? Aí que o quadro piora muito, mas uma delas, ao mesmo tempo, ficou super bem depois. Super bem, assim, né? Porque os pais estão numa equipe multi super completa e tal. Mas é uma coisa que eu não tinha pensado. Porque os pets que a gente teve em casa... a minha mãe que escolheu as raças, porque era apartamento e tal. Mas nesses casos que já tem, né, vamos dizer, um motivo porque você vai pegar, é muito importante entender por que raça que vai pegar, né? Se vocês vão dar conta a família, se vai dar conta de cuidar ou não cuidar. Porque senão daí o animal vira um fator estressor e não pra relaxar. E eu acho que as famílias às vezes não pensam nisso. Só pensa, não. É bonitinho. Tá pedindo. Não, vamos ter. Não, vamos pensar se dá pra ter ou não. Sim. Né? E por tudo que eu vivenciei em casa, a minha mãe acabou ficando com os animaizinhos, porque a gente foi saindo de casa, foi ficando com a minha mãe. E aí eu falo assim, a gente queria muito um cachorro. A gente mora numa casa grande. Todo mundo fala, vocês não vão pegar cachorro, vocês não vão pegar cachorro. Aí a gente fala, não, a gente gosta dos animais. Por isso que a gente ainda sabe que não cabe agora um bichinho na nossa vida. Porque pra ter o bichinho só pra ficar indo pra creche, com passeador, e em hotel, aí eu acho melhor não ter. Melhor não ter, né? Então, eu falei, eu queria muito um gato. Aí minha prima que é veterinária já falou, olha, mas gato foge, a casa é grande. Então, assim, eu acho também importante pensar, vai pegar um bichinho, mas vamos pensar
Qual bichinho? O porquê do bichinho? Vocês vão dar conta do bichinho entrar nessa fase? Sim. Né? Mas que, de fato, que depois que entra, que é olhado, é muito, muito importante, né? Inclusive, Tessie tem estudos também da parte emocional e espiritual da parte da importância dos animais na vida da gente, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que eles são realmente parte da família, né? Vem ali pra fazer um resgate, né? Exatamente. Sabe, e aí, uma das minhas pacientes estava explicando o quanto que o gato tem a ver com a pureza, né? Não é à toa que tinha o gato relacionado com bruxas, então… Mas ficava com a parte ruim da coisa, mas tem a parte boa também, né, da coisa. Então, o quanto… acaba limpando o ambiente, transcendendo, né? Isso. Limpando e tem casos, por exemplo, no meu prédio, eu já tinha ouvido falar em relatos, mas no meu prédio aconteceu do menino estar com câncer, com 18 anos, e cachorro saudável, um bacê, pois o câncer meio que passou pro cachorro, o cachorro morreu e ele se curou do câncer. Mas você sabe que tem uma veterinária chamada doutora Vanessa Muradian? Ela é veterinária e ela faz constelação. Sei. E ela é oncologista. E ela começou a fazer constelação porque ela identificou esse tipo de ocorrência. Que o tutor e o pet têm o mesmo tipo de câncer, muitas vezes, né? No caso dela. Mas muitas outras doenças também. Sim, verdade. E eu vim ouvindo também que tem muitos cães… No Brasil, não sei se ainda é permitido, né? Mas que para pacientes que têm diabetes tipo 1… De que o cão, ele sente o cheiro de quando a diabetes está descontrolada. Tá descontrolada… Com os pacientes que têm convulsão, que eles ajudam, né? Eles vão… Ajudam não, né? Eles são treinados, né? É incrível isso. A levar a seringa, né? Levar a medicação exatamente. Os da ansiedade, né? De estar junto ali com eles. E… Eu queria falar com a doutora sobre as síndromes, né? Porque hoje a gente vê os adolescentes tão ativos, tão enérgicos. E como é que a doutora caracteriza? Você tem TDAH, você tem, né? Como é que é isso? Então… Identifica isso. Existe um questionário que eu faço umas perguntas que já dá pra dar uma triadinha, assim, que é o SNAP 4. Mas acho que já de tanto fazer… Você já… Não, eu não, a gente não dá diagnóstico. O diagnóstico mesmo tem que vir de uma avaliação neuropsicológica, né? Então, tem que ir com uma neuropsicóloga fazer a avaliação. Mas, como tem aquela coisa… todo mundo é TDAH, todo mundo é autista. Então, eu sempre penso assim… Por que eu vou falar para fazer uma avaliação neuropsicológica? Né? Então, assim, é porque vai precisar de um remédio? É porque nessa família, talvez o pai e a mãe também sejam. Então, é importante saber que o filho tem… Então, eu sempre penso, vai fazer… Porque precisa mesmo. Porque tem uns outros que às vezes vai pontuar uma coisa pouca, mas você vê que não vai medicar, então pra quê? Né? Então, e eu acho muito legal que tem muitos pais que já vêm com essa consciência. Então eu vou fazer o quê? Eu vou botar mais atividade física, vou colocar no Kumon, vou colocar outras alternativas antes de ficar pensando em medicalizar. Mas aí tem os outros lados que daí também que precisa, que tem o diagnóstico e tem que tomar o remédio, eles não querem dar o remédio. A mãe, né? O pai, né? E Meu filho aí, não é doente. Assim, e aí, né? por esse outro lado, é ruim. E o quanto, quando tem os animais, eu acredito que… E isso também que eu ia falar que eu acho super importante, tanto a criança quanto o adolescente, para ele começar a ter esse senso de responsabilidade com ele, a partir do momento que ele também cuida do outro, do cachorro, né? Do cachorro, do gato, do animal, do pet. Então, é muito importante, eu sempre falo na consulta do adolescente, que eles precisam… Eu vou querer entregar ele pro clínico, sendo que eles terem capacidade de autonomia e autocuidado. Né? Então, a autonomia de eles botarem o despertador deles pra tocar, pra acordar, deles saberem que eles têm que estudar, da hora de dormir, de acordar, essa é a meta, né? E que eles saibam cuidar da saúde deles. Então, se eles têm asma, que tem que usar bombinha, por que tem que usar bombinha? E a partir do momento que eles têm os animais, eles vão entendendo, poxa, primeiro, uma sensação de pertencimento, né? Então, ele vai chegar em casa, ele pode estar muito triste, ele pode ter tido o adolescente, o grupo é muito importante, mas ao mesmo tempo também ele pode sofrer por causa do grupo. Sim. Então, ele sente que ele é questionado, que ele tá sendo avaliado. E o animalzinho, você chega, né? Querendo ou não, ele vai chegar, ele vai estar ali sem crítica. Ele só te ama. Vai estar sem críticas, né? Ele vai estar ali te ouvindo,
né? Aquela coisa de que eles vão falar com os olhos, né? Então, e eles vão interpretar do jeito também que eles quiserem. Então, tá angustiado, olha pro cachorro, fala o cachorro. Aí, do jeito que ele olha, você fala, então… Isso é super importante, isso é legal pra sensação de pertencimento. A sensação também de desenvolver confiança, né? Então, ele sabe que também, cabe a ele pôr a comida, cabe a ele levar pra passear. Então, poxa, meu amigão tá ali me esperando, né? Eu vou ali. Então, vai… Também, outra coisa muito importante é a empatia, né? Que é uma coisa que hoje em dia também tá sendo pouco olhada, eu acho, né? Acho que essa coisa de todo mundo quer trabalhar pra ter dinheiro, pra dar o melhor pros filhos, às vezes esquecendo que, pô, tem coisa que não é com o dinheiro, né? A empatia, né? Presença. A sensação de sociedade mesmo, de cidadania, né? Então, você vai levar o teu animalzinho pra passear, mas você vai recolher as fezes dele, né? Por quê? Por causa do vizinho, não. Você tem um pet que, querendo ou não, que não morde, nunca mordeu ninguém, mas é de uma raça, mas você vai botar, né? E aí vai entendendo, poxa, por que eu faço isso? Porque isso é importante, são as regras em sociedade. Aí, porque também eu vou ter que acordar cedo pra ir pra escola. Então, vai começando a aprender essas coisas de um jeito lúdico, com o animal, né? Nossa, e agora você falou uma coisa que não tem muito a ver com o pet, com… Aliás, não tem nem muito a ver com o tema do programa, mas eu fiquei extremamente curiosa. O quê? Porque você falou assim, das crianças com TDAH, muito agitadas, você citou o método Kumon. É tipo assim, eu poderia pôr ele no futebol ou no Kumon? Seria o mesmo efeito? Pra quem tem TDAH? É. Não, acho que não. Eu falei, nossa, caramba. Não, assim, o Kumon, eu acredito que ele vai ali pra… Que é Kumon, gente? Kumon é o método de aprender matemática. Não, mas não é só matemática. Eu vou aprendendo com meus pacientes. Tem inglês, tem português, tem várias… que legal. É uma metodologia que ajuda a você aprender de uma outra forma. Que legal. Porque muitas vezes eu lembro Funciona do meu pai. muito bem, viu? Do meu pai falar escolas. isso pra mim. Ele falava assim pra mim, não é que eu não entendi, eu escutei, eu não entendi. Então não adianta, porque a pessoa às vezes você fala, eu não entendi, a pessoa repete, não, mas eu escutei, eu não entendi. Então assim, tem que explicar de uma outra forma, né? E foi o que eu falei, na minha casa todo mundo é engenheiro. Eu odiava matemática e física, porque meu pai, que é engenheiro, vinha me ensinar. Então eu ia muito mal, porque era meu pai querendo aprender com derivada, cálculo, sei lá o quê. Aí quando eu fui por um cursinho, por matéria, com um professor explicando de outra forma, eu comecei a amar matemática. Então é isso. Né? Então você vai fazer o Kumon, é uma outra forma de olhar pra matemática, uma outra forma de olhar pro português e pro inglês, e muitas vezes não que isso gasta energia, né? Porque eu tô precisando emagrecer, eu já ia me inscrever numa escola de método Kumon. Talvez a gente vai desviar a atenção da comida pro Kumon, bom, e aí, né, é importante. Resolve. Não, obrigada, é que na hora me intrigou mesmo, Não, sabe? podia ter, né? Tipo, tem injetáveis de todo o Kumon, podia inventar, né? Um jeito de você mexe ali. A célula de gordura já se remexe. Ai, ia ser tão maravilhoso. Doutora Carla, queria agradecer a presença da doutora. Eu que agradeço. Deixa o seu arroba, que eu acho que vai ter muita mulher que vai procurar, mãe e pai que vai procurar você. Também. @DRA Carla Lucato, Lucato, doutora Carla Lucato. A doutora atende presencial e também online? Online eu atendo, mas não primeira consulta, porque eu acho que tem que pesar, tem que medir, tem que sentir ali. Mas quando já é paciente, dependendo da demanda, dá pra atender online. Tem que ir lá em Jundiaí pra fazer Em São Paulo eu venho também, uma vez por semana eu venho pra São Paulo. Então ótimo. Facilitou, né? Já facilitou, é verdade. Ótimo, então obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Maravilhosa. Vamos vir mais vezes, porque eu acho que vão ter mais temas aí pra gente. Sim, vamos falar. Desmistificar o adolescente como não uma coisa só ruim. Tem é muita muito coisa bom. pra falar. Então eu falei pra Alessandra que a gente vai fazer alguns eventos junto ao nosso instituto. A doutora tá mais que convidada. pra Muito participar. obrigada, irei. A doutora vai em escolas, faz esse Eu vou, falo nas escolas e é muito legal depois eles contando como é que foi. Porque eu fui fazer umas palestras sobre vacina, porque é muito complicado um adolescente com vacina. E como que foi melhorando a aceitação, assim. Legal. Eles devem amar você, porque você tem um astral Eles maravilhoso. falam, É verdade. Nasceu pra isso. É porque eu acho que eu gosto da saúde pública, então… E eu adoro adolescente, né? Eu acho que é muito gostoso de estar ali com eles. Então eu posso no SUS ir buscar também? Consulta?
Sim, em São Paulo tem várias casas do adolescente. E é aquilo que eu falo, quem gosta de adolescente gosta muito. Então, assim, você nunca vai achar um ebiatra mais ou menos, assim. Todo mundo é muito empenhado. A gente teve o Congresso Brasileiro agora de Medicina do Adolescente. São poucos, mas são muito empenhados, assim. E tem no SUS, sim. Eu amo o SUS. É que eu ainda não consegui inserir por causa das meninas, né? Sim. Mas tem muito médico no SUS aqui, sim. E tem as casas dos adolescentes. E nas UBSs também tem atendimento. Sensacional. Queria que a doutora deixasse um recadinho, então, pra quem tá com aquele adolescente em casa, né? Sai do computador difícil. Pra começar, a gente tem que tirar esse pensamento que é difícil. A gente só vai conseguir ter uma mudança se a gente começar a mudar também. Né? Então, é acolher, é entender, é entrar no mundo deles, é não ficar só na parte de ser ditatorial, né? Autoridade. A gente tem que ser assertivo, tem que estar ali conversando, mas também tem que pôr regras. Amei, sensacional. Aprendemos mais um monte hoje. Aprendi, com certeza. Amei, muito obrigada. Amei mesmo. Obrigada, doutor. Obrigada, muito obrigada. Quer deixar sua... Bom, gente, eu quero deixar que as minhas considerações são as seguintes. Sigam o nosso perfil no Instagram, @LadySemFiltroOficial. E também todos os episódios, caso você tenha perdido o programa na quarta-feira às 10 da noite ao vivo, ou se você perdeu a reprise no sábado às 8 da noite... Eu vou embora agora, você tá falando tudo, vai. Não, maravilhosa. Aprendeu direitinho. Pode falar, vai tá linda. Se você perdeu, entra lá no YouTube, no canal do Pet Lovers TV e todos os episódios estão lá. Vai ter muita informação, tá muito interessante. Maratona. E a gente começou há pouco tempo o Ladies, né? Começou. E nossa, a gente já parece que... Já tem muito conteúdo. Nossa, tem 10 tá 2 anos. Conteúdo. A gente tá há muito tempo Parece, né? já. É verdade, a gente falou de muito tudo. Muito bom, gente. E sempre vai embora com a sensação que precisa falar mais, né? Verdade. É verdade. 50 minutos não tá dando pra... Não tá dando. É verdade. Mas é bom que a doutora volta mais vezes. Sim. Né? Um prazer, você é uma graça de muito pessoa. Obrigada. Eu queria adorei. Queria ser adolescente pra só pra passar com ela, né? Tem mãe que às vezes eu atendo pela homeopatia. Tem mãe que fala, posso passar? Pode. Aquela criança interior que não saiu. Sim. Sensacional, amada. Obrigada, tá? Obrigada, Ale. Obrigada, Jaque. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada a você aí que ficou até agora assistindo a gente, né? Então, um beijo e até semana que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Conheça os nossos projetos. Visite nosso site, Pet Lovers Sem Fronteiras. Ajude e faça sua doação. Alegra é alívio rápido da alergia e sem sono, para que seu filho possa se concentrar no melhor da infância e não na alergia. O que seu filho pode ser amanhã, com Alegra hoje? Seu filho vivendo no seu melhor. Nervocalme é assim, te acalma com muito carinho. É você zen 24 horas. Nervocalme é assim, te dá aquele sono gostoso com muito carinho. Nervocalme, você zen 24 horas.
Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Club, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa.